Uma outra questão muito importante a se abordar é o tom das histórias que você vai roteirizar. É muito importante que as histórias tenham uma mensagem positiva, que eu chamo do paradigma do final feliz. A construção do roteiro é importante que ela aponte para um final feliz. Então, ao fazer o desenho roteirizado, é legal você ter a preocupação com a expressão da personagem que está ali sendo roteirizada. É óbvio que isso também tem uma questão em relação ao contexto que você está roteirizando, né? Então, o caminho para o final feliz, ele vai envolver também essa questão do trabalho nas expressões, que são muito simples, às vezes, de você ilustrar. A boquinha ilustrando o sorriso, aquela boquinha retinha quando você não tem uma expressão exatamente ali colocada, ou a boquinha tortinha para baixo, se você está querendo mostrar que a pessoa está mais brava. Mas o importante é que, ao final dessa narrativa, haja um resultado positivo para quem está recebendo essa mensagem. Porque, em última instância, esse é um instrumento que deve ser utilizado para o bem-estar da pessoa com TEA, não para provocar nela um desconforto emocional. Tamanho do roteiro de um desenho roteirizado. Não é adequado que ele seja muito longo, tá? O ideal é que você consiga contar a sua história dentro de uma página de A4, trabalhando com essas questões da composição de quadros de mesmo tamanho. Depois, na estrutura, eu vou falar um pouquinho mais sobre os diversos tipos de organização dos quadros, que a gente chama de diagramação. Então, há uma série de modelos de diagramação que você pode utilizar para fazer essa composição, sempre tentando trabalhar com o limite de uma página no máximo. Muito bem, tamanho das frases, sempre muito curtas, com comandos claros e objetivos, lembrando que essa função, ela também se conecta com a questão da memorização. Então, é muito mais fácil você memorizar as etapas de uma ação que precisa ser cumprida, quando essas etapas têm comandos bastante objetivos e curtos. Então, como você vê aqui, molhar, shampoo, lavar, use sempre então palavras-chave que se conectem com a imagem, de maneira que a pessoa com TEA possa se identificar o texto e a imagem e também memorizar a ação que ela precisa desempenhar. Um outro ponto importante é como você vai dividir esse conteúdo quadro a quadro. Essencialmente, você vai pegar uma ação grande e você vai cortá-la, ou seja, decupá-la, é como nós chamamos esse processo de decupagem, em quadros que reflitam uma ação por vez. Então, o banho em si, ele é uma coisa só, mas dentro do banho você tem várias fases e cada uma dessas fases é a fase que efetivamente você vai ilustrar para fazer o seu desenho roteirizado. Então, você vai partir da primeira ação, no caso aqui, molhar, depois você vai pegar o shampoo, vai lavar a cabeça, vai lavar os braços. Então, você pode ver que o processo do banho está decupado em 12 ações que contém essa ação inteira de tomar o banho. Então, ao fazer o desenho roteirizado, você vai ter que isolar aquela ação como um todo e, a partir dela, separá-la nas fases que a compõem. Então, escovar os dentes, ela significa o quê? Significa listar ali, pegar a pasta de dente, abrir a torneira, enxaguar, colocar a pasta na escova. Enfim, você vai listar esses momentos e você vai desenhá-los dentro dos quadros depois que você os listou. Importante, gente, nunca comece o desenho. A primeira atividade sua nunca pode ser o desenho, ela tem que ser a última. Você vai primeiro listar as atividades, vai fazer esse processo de decupagem, só então é que você vai desenhar, porque você precisa saber em quantos quadros aquela ação vai ser resolvida. Isso você só faz se antes você estruturar a sua história. Bom, então agora
agora a gente vai retomar a aula de hoje, fazendo um passo a passo, lembrando tudo que a gente precisa para conseguir fazer um desenho roteirizado. Número 1, caderninho. Então aqui você vai fazer todas aquelas anotações que a gente colocou, separando o que gosta do que não gosta, cores favoritas, cheiros, tudo, absolutamente tudo que você puder colher de informação sobre a pessoa com TEA que você vai ter que lidar utilizando o desenho roteirizado. Muito bem, essa fase a gente vai chamar de observação e ela é uma fase extremamente complexa e pode ser até um pouquinho demorada. Então seja paciente para conseguir completá-la, porque se ficar faltando algum aspecto na observação que tenha ficado incompleto ou que esteja faltando, você vai sentir falta disso na hora de fazer o desenho roteirizado. Vai ficar um hiato lá que você só vai conseguir preencher se retomar essa fase. Então ela pode demorar um pouquinho. Aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos dividir a questão das rotinas que serão tratadas. Então nós vamos dividir essas rotinas em dois grupos, que eu vou chamar de macro rotinas e micro rotinas. Vamos considerar como sendo as macro rotinas, aquelas rotinas relacionadas ao dia a dia. Então, por exemplo, você vai criar um horário, uma tabela, em que você tem lá todos os dias da semana e as atividades que são desempenhadas em cada um desses dias. Então, a segunda-feira é uma macro rotina, a terça-feira é uma macro rotina, a própria semana é uma macro rotina ali organizada. E dentro de cada dia da semana, você vai identificar as micro-rotinas, ou seja, aquelas atividades que fazem parte daquele dia. Então, se durante a manhã, na segunda-feira, ele frequenta a escola, ou ela frequenta a escola, e precisa de um desenho roteirizado para lidar com essa rotina de ir à escola, então você vai lidar com essa micro-rotina e vai fazer um desenho pontualmente para ela. Por isso que é tão importante essa questão da observação e essa questão da anotação exaustiva de todos os aspectos envolvendo tanto a macro quanto a micro rotina. Depois que você agrupou essas rotinas, a gente vai para essa fase de identificação, que é efetivamente pontuar as rotinas que serão roteirizadas. Então, para efeito desse vídeo, a gente vai utilizar como exemplo a roteirização da ida ao banheiro. A gente falou de banho um pouquinho, agora a gente vai falar do uso do vaso sanitário. Então eu peço que vocês deem uma olhada no desenho roteirizado que vai aparecer aí no vídeo para vocês. Como você pode ver, ele vai ter uma estrutura, no caso aqui, de 8 quadros no total. Então você vai observar algumas coisas relacionadas a essa estrutura que são muito importantes do ponto de vista da roteirização. Primeiro, você observa que os quadros têm o mesmo tamanho. Como eu falei, eles devem obedecer a um padrão de diagramação. Diagramação é a organização dos quadros dentro da página. Então, nós temos o título colocado de maneira centralizada, porque é confortável para os nossos olhos observar essa centralização. Os textos também estão cuidadosamente colocados no centro de cada quadro. A fonte, que é o tamanho da letra, é importante também que ela tenha um padrão de cor e um padrão de tamanho. Você pode observar que as ações enumeradas aqui estão enumeradas de fato. Você observa que tem o numeral 1, 2, 3, identificando cada fase desse processo. Isso é muito importante, principalmente se você está lidando com uma pessoa que tem o transtorno, que seja alfabetizada e que compreenda essa questão da ordem dos números, porque assim é mais uma maneira que ela tem como identificar essa sequência de ações e a ordem que ela tem que acontecer. Você também vai observar o espaço entre um quadro e outro. Eles são sempre equidistantes, eles são sempre os mesmos. Por quê? Porque a gente tem aqui um ritmo de leitura sendo utilizado para essa compreensão visual. É importante, ao fazer a sua história roteirizada, que quando você olha para o resultado, ele tenha harmonia. Quando você trabalha com quadros de tamanho diferentes, cores muito diferentes, olha só, vamos observar aqui que há um padrão de cor. O personagem começa usando uma roupa, termina usando essa mesma roupa. É sempre o mesmo personagem. Isso é muito importante.
Não é porque você está fazendo um desenho sobre que vai ser utilizado por várias pessoas que você vai retratar em cada fase da ação um personagem diferente. Não, você vai eleger um personagem, um padrão visual e vai seguir com ele ao longo de toda a sua narrativa, né? Ao longo de toda a sua história. E a gente tem também aqui aquela questão da ida para o final feliz. Então você percebe aqui, ó, a primeira ação, barriga doendo, você consegue identificar na feição aqui do desenho uma certa sensação de desconforto, mas ao longo do desenho, da roteirização, você percebe que esse desconforto ele vai se amenizando nas feições da personagem e termina com uma sensação boa, muito bem. Então, essa sensação é o que eu chamo do paradigma do final feliz, o encaminhamento da ação para uma conclusão de conforto para quem está utilizando essa instrução. Bem, essa questão da diagramação, ela é muito importante. Eu vou utilizar mais um exemplo para ilustrar isso daí. Essa sequência aqui cortando o cabelo que você vai ver agora maior aí no quadro. Você pode observar que o último quadro dessa sequência ele é maior em relação a todos os outros. Dentro da composição para história em quadrinho, a gente trabalha com a questão do tempo que você fica observando um quadro ou não. E isso se relaciona muito com o tamanho desse quadro. Quando você tem um quadrinho maior, esse quadro, ele, de uma certa maneira, ele está convidando você, o seu olhar, a permanecer ali por mais tempo. Nesse caso, esse quadro maior, ele tem uma função muito importante. Se você observar o primeiro quadro, você vai notar que a feição do personagem aqui tá muito assim, desestimulada, porque ele tá com o cabelo comprido, ele tá feio. E no final, a sensação do cabelo curto é muito boa. Então, essa questão de você caminhar para o resultado positivo, ela é reforçada no tamanho desse quadro, ao mostrar para o personagem que ele ali deve ficar mais tempo, que a sensação de muito bom, ela é muito maior e ela produz um resultado pessoal para ele, emocionalmente, muito melhor do que ficar com o cabelo sem fazer. Então, por conta disso, você vai ter disponibilizado para você poder baixar aqui no curso alguns modelos de diagramação para que você encontre ali o que melhor se adequa à sua necessidade dentro dessas regras aqui que a gente está tentando passar para vocês para a composição do roteiro. Ainda falando sobre a questão da diagramação, vamos imaginar que o seu espaço-tempo tem que estar todo contido dentro de uma folha de A4. No máximo, uma folha de papel ofício que é um pouquinho mais longa, maior. Então, aqui você vai trabalhar de duas formas. Você pode utilizá-la nessa posição paisagem ou você pode utilizá-la nessa posição retrato. Vai depender da sua necessidade narrativa. Os quadros têm que ser do mesmo tamanho. Então, como eu já disse, nós vamos oferecer algumas opções de download, mas digamos que você queira fazer uma página de 8 quadros. Então, você vai ter uma lista de materiais que você vai precisar utilizar. Então, vamos lá. Basicamente, para fazer as histórias, você vai precisar do seu caderninho, né, a caneta. E para fazer a roteirização aqui, você vai precisar da folha de A4. Eu recomendo que você tenha uma caneta piloto de ponta grossa para que você consiga demarcar as linhas de contorno desse quadro. Ela não pode ser muito grossa para que você tenha um espaço de calha, como a gente chama. Então, essa ponta aqui intermediária, vamos dizer assim. De preferência no preto para ficar bem demarcadinho. Se você não tiver uma régua, basta fazer uma dobradura. Você consegue chegar aqui marcando a folha de sulfite, só fazendo essa dobradura, a gente já consegue, por exemplo, brincar com 8 quadros aqui, ó. Aí você vai pegar a régua, né? E eu já tenho aqui mais ou menos uma página com uma diagramação vertical ou horizontal, dependendo da minha necessidade. Vamos lembrar que você só vai chegar nessa fase de montar essa página depois que você já listou ali a quantidade de quadros que você precisa na decupagem, né? Para descrever cada ação do processo que você quer contar aqui na sua história roteirizada. Muito bem. Depois que você já tem lá a quantidade de quadros necessária, já tem ali cada ação que você vai desenhar
devidamente enumerada na ordem que elas têm que acontecer, você vai partir efetivamente para o desenho, que é o objeto do próximo módulo. Então, no nosso caso aqui, só lembrando, diagramação é importante, as coisas têm que acontecer dentro da ordem que elas devem acontecer, de preferência enumeradas, utilizando fonte do mesmo tamanho, utilizando espaço entre quadros do mesmo tamanho e quadros do mesmo tamanho. Seguindo essa orientação, o desenho vai ser baba, eu tenho certeza.